Entrar aqui no outro lugar para procurar. Sobre? A árvore. A gente chegou até a fazer, ó. Vou mandar no chat para vocês verem. Manda print no chat. Quer compartilhar? Eu tava tentando tirar um print aqui, mas não tá indo. Então compartilha a tela. Vou compartilhar para vocês. Fernando, Tá. dá um toque aqui. A gente tem algum KC disponibilizado depois do 11? A gente passou até o KC 11, né, Silvio? Isso. Não tem Eu nenhum preciso outro checar. KC. Opa, tá bonitão o negócio aí. Então, a dúvida é, tem a árvore, Deixa eu ver. Pera. Deixa eu compartilhar de novo. Outra coisa. Achei. Ó, árvore de objetivos e o início do cronograma. O cronograma que a gente fez foi esse. Não, isso não é cronograma. Não, vem. Cronograma da árvore, perdão. Tá. o que eu, o que eu tinha comentado é que o ideal seria ou aquele meta 1 é o objetivo geral, ou tem um objetivo geral quantitativo. E para conseguir ter o aumento da captação, uma das atividades precisaria ser de relacionamento. Então tem duas de mídia, e aí já tem o resultado, e na hora que você descreve, você fala do evento, você fala várias vezes de evento, teria que mapear potenciais, ou seja, tem uma parte da atividade extremamente importante que é de relacionamento e não de mídia. Tá. Se a atividade de relacionamento ficar que já está lá fazer os eventos, mapear, qual seria o objetivo dessa? E se o objetivo geral é os 30%, o que ele estava propondo é o seguinte, é que ele tivesse um objetivo geral claro e um objetivo de relacionamento. Então, só um pouco... Os outros dois estão aí. Assim, eu vendo esse mapa, eu diria que a meta 1 é de relacionamento. Você fala de pessoas, você fala de eventos, etc. E ela deveria ter uma meta de relacionamento, e a captação acho que seria o objetivo geral. Tá. Eu quero 30%. Para isso, eu vou ter uma ação de relacionamento, campanha e engajamento. Agora, de relacionamento, você vai fazer o quê? Ah, vou fazer 3 eventos, eu
eu vou mapear não sei quantas pessoas, eu vou ter uma ação de relacionamento que é medido em pessoas, eventos. E numa boa, o grande dinheiro veio daí, né? Sim. E da parte do outro comentário, da parte de pessoas, se essas três atividades já tem dono. Quem é que cuida da 1, da 2 e da 3? Não, ainda não. A gente como o nosso gerente estava fora semana passada, a gente não conseguiu conversar com ele ainda sobre quem vai ser o padrinho, né, de cada. Ele deveria ser o padrinho do geral e saber quem que é o dono da 1, da 2 e da 3. Porque o dono dessa atividade tem que participar da discussão da atividade. Que senão depois ele vai falar, não tem nada a ver com isso, não foi eu que propus. Sim. Alguma delas é de vocês? Na prática, não. Tá. Uma é daquela mãe, né? Que você está esperando também confirmação. Mãe? Mãe? Mãe do rapaz que é aluno. Ela não vai cuidar da parte de marketing, de alguma parte disso? Ah, não, é uma voluntária que a gente tem. Isso, isso. Também dá pra gente verificar com o Rafael agora na volta. Tá. Quando que ele volta? Hoje? Ah, tá. Fernando, antes de você entrar, a gente tinha falado apenas uma coisa. Os cassetes para serem finalizados, faltam só inserir as suas observações que eles vão inserir e aí depois eles já sobem, tá? Tá. Com relação às definições, a tudo que. Primeiro está excelente. A única questão que eu proporia é, tá bom, qual que é o objetivo geral e qual que é o específico da 1? Se a captação é o geral, qual seria o da 1? Se a 1 é os 30%, onde está o relacionamento? Eu acho que se passar o captação para o geral, a 1 virou relacionamento e ela está certinha. Tá. Então aí no caso a gente alteraria aqui, não precisaria ficar o nome do projeto aqui, né? Não. Esse é o seu objetivo geral. E aí tá bom. E a minha de relacionamento vai fazer o quê? Vai fazer um evento por mês, vai mapear 200 potenciais. Tá. Na atividade 1 existe o cadastro? Cadastro de parcerias, pessoas, empresa. Que eu saiba, não. Não pensamos nisso. Porque, por exemplo, na hora que você tem 4%, é isso, de receita de doação? Você fala, existe um cadastro. Então, deve existir um cadastro. Sim. Tinha um telemarketing. Sim. Então, provavelmente, talvez algumas coisas sejam tipo reativar, avaliar. Assim como eventos, se tem uma agenda de eventos, um calendário de eventos. Certo.
É pra gente levantar essa questão do cadastro, como tá, quem controla, como De funciona. repente, a gente descobriu que tem um cadastro com 500 pessoas que só não estava sendo usado. Não, o cadastro tem 10, mas tem 10 empresas lá, tem 20. O cadastro que eu saiba que a gente tem é de pessoa física. Pessoa jurídica acho que a gente não tem. Tá. Isso aí teria que ser começar do zero. Tem Você não associados? tem nem você não tem um cadastro com todas as jurídicas que ajudaram na história? Não sei. Porque se não tiver, me parece que a gente está correndo um risco muito grande de. Vocês não fazem um agradecimento para o grande doador, não mantêm um contato, que faz parte da estratégia. Agradecer é no mínimo, né? Porque é uma questão de educação, mas é em seguida. Agora, manter o relacionamento é super estratégico. Você pedindo, continuando pedindo doação ou não, você mantém a porta aberta. E você até surpreende, porque tem um cara que já sabe. Eu ia falar com um figurão aí da sociedade, e quando eu chegava, ele falava, pô, fala quanto é o cheque. Eu falava, pô, vim aqui conversar, fala numa bola, fala. Ele mandava a secretária fazer o cheque e depois ele queria bater papo comigo. Tem outros que não. Se você vai pedir logo depois outra vez, você é chato que está pedindo de novo, mas você mantém o relacionamento. E muitas vezes você quebra a perna do cara. O cara está certo que você vai pedir, não, você vai manter ele atualizado do investimento que ele fez, dos resultados que está dando. E quando ele baixa a guarda, você vai lá e pumba, pede outra vez. Daí você estabeleceu. Você não deixou fechar a porta. Muitas empresas fecham a porta depois da doação. Tipo assim, eu já fiz o meu, vou ajudar outro. Então é estratégico saber manter essa porta aberta. Tá. E a captação, basicamente, ela depende, seja ela qual seja, principalmente no tocante a grandes, quando você conta com doadores que não são, assim, de vultos maiores, né? Que não é aquela coisa da internet, que fez um pix ali, alguma coisa assim. Você manter esse relacionamento, entendeu? Então, você ter estratégias de estar assim, períodos de aniversário, períodos de datas importantes, que tem a ver com a temática, você falando com ele para parabenizar, para agradecer, isso é de suma relevância. Eu acredito, Aline, que deve ter sim, que a gente tenha algo, exemplo, e-mail marketing, que a gente dispara sempre, para os doadores que a gente já tem, que já são fixos. Talvez a gente só não tenha como se fala? A informação agora, mas acho que a gente, consultando com o Rafael, ele pode elucidar mais a gente. Mas eu acredito que a gente tem assim. Tá. Essa atividade de um se ficar como CRM, que é o que a gente está falando, de relacionamento, o importante é o seguinte, você ter quem é pessoa física, quem é jurídica e a sua agenda de evento. Por exemplo, vocês fazem evento grande, com certeza vocês têm alguma estratégia de convite. Sim. Tá? E saber, por exemplo, dos doadores. Não, eu tenho o cadastro dos doadores, mesmo que ele doa R$10, tá em algum lugar, vamos ativar, vamos esquentar. Tem boletim? Boletim, jornalzinho, newsletter? Temos. Bom dia. Te mandei um e-mail para dar uma olhadinha. Eu acho que eu não tenho acesso no sistema. A gente tem um sistema que tem uma parte de doadores. Eu acho que eu não tenho. Eu tenho. Você tem? Tenho. Aí dá pra gente. Para de compartilhar aí. Gabriela tem acesso à grana.
Enquanto busca, o outro comentário que eu tinha feito, nesse item, os objetivos estão anuais. Em cada uma das metas, você precisaria ter algum indicador mensal para conseguir ver progresso. Se você ficar só com o anual, você vai para tudo ou nada. Tá. Ó, Esse... aqui, ó. É olhar qual que seria o bom de progresso. Travou. Travou o sistema? Não, travou minha máquina. Você quer ver? Você quer ver relatórios? Não, para ver se a gente tinha alguma coisa que a gente consiga, que tem informações que a gente consiga filtrar a recorrência ou se... Tem aqui, ó, operações, cadastro, doadores. Esses aqui são todos os doadores, ó. Aí, por exemplo, se a gente entrar nesse, é que agora a gente não tá fazendo o boleto porque tá com problema no banco, inclusive. Mas a gente fez até fevereiro, ó. Aí aqui tem todos os carnês, ó. E quantos são? Dá para ver o número total de doadores? Deixa eu ver. Dá. É que antigamente a gente conseguia filtrar. Mas isso aí também, assim, essa lista do tipo temos 50, queremos ter 200, é o indicador típico daquele 1, se passar a captação para o geral. Eu acho que hoje a gente deve estar com uns 500, mais ou menos, cadastrados, ativos, né? Nossa, então vocês têm um ponto de partida muito forte. Aí, por enquanto, a gente só não está gerando os boletos porque a gente está com problema no banco. Não, tudo bem, mas quem parte de uma base de 500 e são ativos, ou seja, já fizeram, por exemplo, essa poderia ser uma meta. Eu tenho 500, quero chegar a 1.000. Eu estava falando de 50, 100, mas você já largou de 500, então você subir a régua. E esses 500, eles estão doando ou não? São cadastros... Como que está funcionando? São cadastros que a gente envia boletos para eles mensalmente e aí eles pagam se eles quiserem. Tá, mas eles estão, eles estão pagando? Tem quanto tempo? Qual é a última vez que foi enviado? Eles estão, qual é o percentual? Quantos desses 500 que você sabe, você tem esses dados que estão pagando? Não, a gente não tem. Talvez, não sei se o Silvio consegue ver alguma coisa. Consegue, Silvio? Os que pagam os boletos e vai de doação para AMA? Só puxando um relatório no Conta Azul mesmo. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque como o Fernando falou, vocês já têm, assim, vocês não estão começando do zero, né? Vocês já têm uma rede de relacionamento, vocês já têm uma boa base de doadores, vamos dizer assim. Talvez você retomar esse relacionamento, né? Retomar esse relacionamento nem com o envio de boletos. Por isso que eu estou perguntando há quanto tempo que foi enviado, há quanto tempo, sabe? E aí depois fazer esse trabalho de novamente, né, voltar com esses boletos e partir, como o Fernando disse, desses 500. Né? Tem que visualizar, ver aí quantos desses estão... Quantos estão pagando e quais não estão, né? E fazer um planinho já dentro desses, né? Uhum. E aquela meta número 1 que você mostrou agora ficou extremamente objetiva, porque as duas coisas que vai vir é o seguinte: eu tenho quanto que está ativo e eu quero ter quantos no final do ano, e a outra coisa nesse mundo aqui, a linguagem é o ticket médio. Meu doador, ele doa R$50 em média, ele doa 200, eu quero aumentar de 50 para 100, de 100 para... Certo. Só 20%, só 10% contribui.
Aí volta no outro item, mas eu tenho um newsletter, um jornalzinho que eu digo que eu estou fazendo, ou só vai o boleto? Ah, não, ele recebe convite para evento, assim, qual o carinho que ele recebe? Como a Aline falou do aniversário, de alguma coisa. Esse boleto, só por curiosidade, ele vai com valor sugestão ou ele vai em branco, a pessoa dá o que quer? Ele vai com um valor. A gente coloca um valor mínimo de R$30, R$20. E ele pode alterar se quiser dar mais, ou não? Eu acho que não. Dá uma olhada, que essa é uma comunicação muito importante, tá? Tem bancos que têm dificuldade de fazer isso, outros fazem, mas se puder deixar livre para a pessoa alterar, aí você escreve, né? Você manda uma mensagem, a sugestão de doação, e a pessoa fica à vontade para poder dar mais. Tá. E aí, o banco de vocês qual é? Itaú. Itaú? Isso. Eu não trabalho com o Itaú, mas com certeza ele vai ter muita ferramenta para isso, do tipo você especificar, inclusive eu tenho o pessoal de R$500, o de 200, o recorrente, ou seja, a gente mesmo usa isso nos casos em que já está definido. Ah, não, pode botar recorrente. Tá bom, então já vai recorrente. Pode botar cartão de crédito, não sei se vocês usam. Sim. Esse arquivo que manda para o banco tem um nome, eu esqueci, tem uma sigla. Na minha listagem eu tinha com valores diferentes. Eu tinha pessoa que dava R$1.800 todo mês e eu tinha gente que dava 90. Então tinha aquele valor mínimo e você já fecha o que é mais e já coloca. Tem os que vão concordar com o recorrente, tem os que não deixam ser recorrente. Tem os que já fazem fechado. O cartão de crédito faz uma diferença enorme. Uma outra coisa, no relacionamento tem pessoa que aumenta o valor e fala, por favor, eu quero só trimestral, eu quero anual. Dá para fazer tudo isso já planejado, porque tem cara que tem grana e fala, não quero ficar 180 por mês e tal. Manda aí todo mês de fevereiro, que é tranquilo para mim, R$2.000 e é anual e tudo bem. Tá. E quem estiver cuidando disso, fala para explorar, porque a gente é pequenininho e o nosso sistema de coisa tem tudo isso. E junta mais com o Mercado Pago, essas coisas, você fica com uma ferramenta muito poderosa para cobrir todas essas opções. E a gente também tem os casos que o Marcelo falou. Pô, não vai ficar me mandando carnê, não vai isso aqui, porque me dá o do ano. Muito vai me dar do ano, eu vou pagar no cartão, então. E tem que pensar o seguinte, os doadores de médio potencial para cima são assediados. Não é só vocês que pedem, é um caminhão de gente pedindo. Então tem essa dose de quanto contato, como fazer o contato é importantíssimo. Muitos estabelecem um relacionamento via secretária, você não fala com o cara, você liga e fala com a secretária, eventualmente que vai falar. E aí a relação com a secretária tem que fluir muito uma boa, é um trabalho de relacionamento. Certamente no CRM você vai ter uma festa, porque se são da mesma empresa, não são da mesma empresa, se é grupo, se alguém lidera o grupo. A colaboração em grupo é muito comum, principalmente quando tem empresa envolvida. Todo mundo é da empresa tal. Ou usa ou não de embaixadores. Tem um embaixador político e tem um embaixador articulador. A gente tem um aqui que é um gerente da Dalca, do Rotary. Ele mesmo não é celebridade, mas ele mobiliza internamente. Certo. Por exemplo, nós muitas vezes dávamos ingressos de shows que nós organizávamos, ingressos caros, ingressos de mais de R$1.000. Só que quando eu dou para o João, que é um doador, eu quero que o João vá. E você tem que tomar todo um cuidado, porque senão você manda esse ingresso para o João, ele manda para um funcionário, manda para alguém, e o meu objetivo não é esse. Então tem todo um cuidado, todo esse relacionamento, e aí chega ao nível
secretário ou contata a pessoa e fala, olha, ele não vai, mas ele gostaria de de dar o convite para o pai dele, tudo bem? Claro que você vai falar, tudo bem, mas poder conversar com eles também é uma estratégia muito boa. Que aí volta, inclusive, você tem uma estratégia de eventos que faz esse aquecimento. Vocês têm por exemplo, esse evento grande que vocês têm lá com a faculdade. Vocês têm 2 grandes eventos no ano, é isso? O do Museu da América Latina e esse com a faculdade? América Latina não é deles, né? É geral, né? Geral a gente participa, mas não, o único que a gente organiza mesmo grande, que é o da Unip mesmo. E quem vai? Geralmente a gente faz a divulgação para estudantes, em faculdades, para quem está cursando psicologia, pedagogia, Tá. pais também que tem, dependendo do tema, que nem ano passado foi crise de comportamento agressivo. Então muitos pais se interessaram para saber como lidar em casa com isso. Você consegue saber quantos pais são doadores? Ou são bases diferentes? É entender esse mundo. Assim, no mundo dos CRMs, na hora que você falou 500, você larga com uma força muito grande. Tem coisa que talvez vai ser só ajustar. Eu acho que de doador de boleto, nenhum pai é doador. Os pais são doadores de nota fiscal paulista. Tá. Que é garantir que tem um meio termo entre o Jô Soares e o zero, né? Então, com certeza, deve ter pais que fariam doação. É que talvez esses pais, Gabriela, não são pais de alunos, são pais de autistas que poderiam fazer isso, entendeu? Sim, sim. E algum evento para doador você tem? Não. Jantar, Hoje festa, não. fim de ano? Não. Tá. E aí que a gente acabou colocando essa questão de ou uma feijoada, ou um jantar, para a gente tentar promover isso com os doadores que a gente tem, e junto com um bazar, por exemplo, fazer os 2 no mesmo dia. Porque aí a gente chama atenção pro bazar fazendo uma feijoada, por exemplo. Tá. Vocês têm assembleia, alguma coisa que venha esse pessoal? Sim. Mas... Por exemplo, apoiadores, doadores vêm na assembleia? Não. Você conta o que aconteceu? Eles são convidados? Não sei. Coisas a verificar. Por exemplo, a gente usa como estratégia convidar. Ele sente o pertencimento, vê as coisas acontecendo. Que o que eu saiba, até o momento não, acho que é só o conselho mesmo. Sim. E associados tem? Quando o senhor diz associados, seriam... Dentro da própria estrutura tem associados, contribuintes associados, em que ele não é um doador, assim, e também ele não é um membro da diretoria. Ele é um meio termo em que ele tem uma relação mais organizada, às vezes tem algum direito, algum benefício. Não, não tem. Tá. Vamos lá? Vamos. Atualizar com os cassetes conforme os comentários do Fernando, subir. Entre amanhã e depois vocês disponibilizam a apresentação de boas práticas para a gente ver. A gente vê, estando ok, já sobe. E aí entra em treinamento para a semana que vem fazer a apresentação, que é super descontraída, super tranquilo. De resto, a gente está entrando na reta final, vai ser praticamente, se vocês atualizarem a apresentação grande, né, a apresentação com tudo isso está sendo feito, aí cada vez mais vai ser o ajuste do que a gente vai tirar, da dinâmica que vai ser dada, e a gente praticamente vai
destinar as 2 últimas semanas antes da apresentação, ajuste e polimento da apresentação final, tá ok? Tá. Tá. O Boas Práticas a gente manda para vocês dão uma olhada e depois a gente apresenta para vocês, antes da apresentação geral? Para mim, ok. Vocês acharem que tem necessidade, deixa ver como fica. Vocês aí entre amanhã e depois vão mandar para a gente, e se tem necessidade de fazer uma apresentação para a gente ou não. Se vocês sentirem necessidade, já está decidido que a gente arruma a data e pode fazer. Se vocês acharem que não tem necessidade, a gente olhando não tiver nenhuma dúvida, não, mas super à vontade. Se vocês tiverem a fim de apresentar para a gente, já tem um compromisso da gente achar um dia e horário para ouvi-los. Ou, na pior das hipóteses, segunda que vem de manhã. Se tiver tudo em ordem, a gente vê de manhã, vocês podem apresentar. Pode ser. Né, que essa questão do ensaio sempre faz diferença. E pode ser a segunda de manhã, inclusive. Né? Sim, eu acho que a gente acaba ficando mais seguro também apresentando para vocês antes e vocês que nem vocês deram alguns toques pra gente, não lê tanto, tira isso, coloca isso. Eu acho que isso foi muito válido para a apresentação do intermediário, então acho que a gente fica mais seguro também com vocês dando esse primeiro feedback da apresentação. Tranquilo. Estamos aqui. E você vai descobrir, assim, considerando que vocês já fizeram da primeira, o maior diferencial, tudo bem, o nosso feedback ajuda você a treinar. Então, na hora que você faz, você está treinando. Então, não é mais a primeira vez, já é a segunda. Aí já... Então, tem coisa que a gente falou que vocês mesmos pensando, falam, pô, eu chegaria na mesma conclusão. Tem coisa que, tudo bem, a gente pode estar fazendo a diferença. Mas o treinar é essencial. Assim como você pensar em fazer uma apresentação para a sua equipe. Ideal seria você conseguir fazer uma para o Rafael e os donos daquelas 3 áreas lá. Porque o seu grande desafio agora é quem é o dono daquelas atividades para entrar em campo, para pegar a missão. Nós já íamos trabalhando juntos, né? O que o Fernando está falando é muito importante, né? Porque vocês estão acabando o trabalho e realmente essa fase com nós, a gente vai entrar no polimento só, mas é o engajamento interno. Isso que o Fernando falou é fundamental, porque só vai andar se tiver o engajamento interno, senão fica só para inglês ver e não acontece nada. Tá. E a gente, de qualquer jeito, se compromete, eu estou falando em nome de todos, vocês mandando a apresentação, se julgar necessário algum comentário, alguma dica, a gente já escreve. Se tiver ok, põe ok. Tá bom? Tá bom. Agora, depois da primeira apresentação, vocês teriam que mandar uma videogravação, né? Porque entre a apresentação que vai vir e os locutores da Globo, tem no mínimo do padrão do Hulk ontem, quando fez homenagem para o Carlos Alberto. Pode ter aqueles efeitos, pode ser daquele nível. No mínimo daquele nível, tá bom? A gente estava gravando material essa semana já pro projeto, né, para essa questão, e estão ficando muito bacanas. E tá de uma forma que a gente não tá traçando roteiro. Então a gente vai conversar, é algo tão espontâneo, tão natural. É diferente, né, a gente conversar que nem com uma mãe, com um profissional, com um assistido, do que a gente apresentar no podcast. Mas tá ficando bacana, tá ficando legal, e parte disso vai entrar no Boas Práticas. Eu acho que vocês vão curtir. É muito legal. A questão de não ter o roteiro é ótimo, mas você tem que saber o que você vai falar. Então, aquela colinha muitas vezes tem. Não precisa estar definido o que você vai fazer certinho, mas você tem que ter claro o que quer, porque senão, frente a algumas respostas, o cara se perde, né? Aí a coisa fica legal, mas não está no objetivo. Então, é o que eu falo, muitas vezes ter a colinha é bom, né? Ó, ponto. Vamos bater o papo, vamos conversar com a Gabriela aqui, mas eu marquei que eu quero saber isso. A gente conversa numa boa, mas eu não perco a mão. Tá bom. Feito, gente. Ok. Então, só recapitulando, atualizar os KCs com os comentários que o Fernando fez, finalizar e mandar Boas Práticas para vocês,
E eu coloquei aqui também para verificar a árvore de objetivos e o cronograma com o que a gente discutiu hoje. Tá, e aí é o tempo todo ir atualizando a apresentação final. Quer dizer, Tá. Isso agora, até ficar pronto, o tempo todo que vocês fazem, vocês já vão jogando lá e tira isso, põe isso e tal. Tá. Tá. E nessa revisão, aquela meta 1, se estão de acordo, ele realmente está virando CRM e está falando de pessoas desses dois dados. E o macro ficou. O que está no 1 virou o macro. E aí você precisa dizer, e o meu 1, então, é quantos doadores, relacionamento, etc. Tá. Ok. Feito? Feito? Vambora? Bora? Bora. Boa Segunda-feira, semana. aquele correria. Vamos lá. Tchau para Gente, todos. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Tchau, Marcelo. Tchau, Tchau, Nene. Aline Tchau. Fernandes, Gabriela. Boa semana a Tchau. todos. Tchau.